Este episódio foi uma questão muito interessante. Eu hoje aprendi bastante e também tive ideias de ver como será o nosso próximo investimento daqui para frente. Tens quanto? Capital inicial? Tens X milhões, está tudo bem. Tens X milhões, onde é que queres fazer? Ou seja, há aqui uma importância grande do foco, estás a perceber? Mas há uma questão muito importante, que é o acesso à terra e os recursos. Os jovens priorizam outros negócios e não conseguem enxergar que a agricultura, que a alimentação é a base. Eu tenho um cama que produz tomate, ele só me liga quando a caixa está 35 mil a caixa de tomate, mano. Ele está a tirar 10 mil caixas. Um abraço para ti aí, Nelson. É uma questão bem complexa. Tá sabendo, né? Neste episódio vocês podem ter mais e mais ideias de como é que vocês vão lidar com o mercado, como é que vocês vão fazer a vossa investigação de campo, escolha de mercado, zona de escoamento e etc. Acompanhe porque este episódio pode ser muito benéfico para ti. Vamos começar mais um episódio hoje no canal da Who Talks. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agronegócio, uma boa oportunidade para os jovens investirem ao longo do tempo. Sabendo que este podcast é patrocinado pela Elenio Pay, Cofre Cash, Abri Acessórios e agora também é patrocinado pela Cofre Plan. As empresas, se querem ter mais informações sobre as mesmas, cliquem na descrição abaixo e vocês podem ver a informação da mesma, bem como os links das redes sociais de cada empresa representante para que vocês possam ter mais informações e solicitar os seus serviços. Hoje eu tenho um convidado, ele que vai falar sobre o tema que já foi dito por mim e então, muita calma, já tivemos aí muitas coisas adiadas até chegar esse momento para que nós possamos realizar essa breve entrevista. Que é algo que é muito interessante, muitos jovens vão aprender mais coisas aqui. Claro. Mas adiamos mesmo bastante. Nossa. Não, para tu não ficares assim encolhido, tu podes ficar nessa posição que tu estás porque eu consigo te ouvir e ficas confortável. Ok. Ou então tu podes encostar um pouquinho mais conforme eu estou encostado. Não, se consegues ouvir. Aí eu consigo ouvir, desde que tu fales com uma voz mais... Falar muito baixo, né? Se calhar estás com medo, não? Não, nem por isso. Não, porque isso não é uma entrevista, isso é uma conversa. Claro. Estás a ver? Não, acho que é pelo facto de estar a me ouvir, estás a ver? Tenho a impressão de que estou a falar duas vezes, estás a ver? Então, ok. Não, mas agora é aí onde vem a questão. Significa dizer que se tu estás a te ouvir, o nível está good. Se tu não consegues te ouvir, o nível está baixo, estás a ver? Ok. Então isto mesmo é para nivelar. Ok. Então vamos lá falar sobre agronegócio, né? Que é algo em que tu és formado, né? Em que tu tens muito domínio e conhecimento e acredito que tu queres revolucionar o mercado com base nisto. Essa é a ideia. Tens muitas dicas para dar para os jovens. Essa é a ideia. Vamos lá. Numa perspectiva, não é, sobre oportunidades no agronegócio para jovens em Angola, eu tenho uma questão que me faz muita confusão, que é como é que você descreveria a atual situação do agronegócio em Angola? Bem, a princípio, para clarificar, esclarecer os nossos internautas, vamos começar por uma definição básica e simples. O que é o agronegócio, afinal de contas? Que é agora visto como uma das soluções para supostamente tirar o país do local crítico em que está a nível financeiro. O agronegócio é todo negócio de pecuária e agricultura que envolve as técnicas para a produção, ou seja, é fazer agricultura, fazer pecuária com o objetivo de lucrar, mas com as regras técnicas, né? Para tal. Agora, respondendo à tua pergunta, a situação do agronegócio atual, nós temos cerca de 58 milhões de hectares aráveis
dos quais apenas 10% são produzidos. Essa estatística pode, de certa forma, responder à tua pergunta. A situação é embrionária, é uma área que carece de investimento, é uma área que carece de alguma atenção. E nós estamos aqui para isso, para dar os primeiros passos, não exatamente os primeiros passos, porque existem já pessoas e tal, mas estamos aqui para fortalecer e, como disseste, revolucionar o mercado. Ok. Yeah. Mas agora, olhando para a questão que eu fiz, como é que você descrevia o estado atual? É o que eu disse, não sei se ouviste, é embrionário. Nós estamos num processo de começar a fazer as coisas. A agricultura e a pecuária em Angola já está a se olhar como um setor que dá para investir. Estamos ainda somos embrião, estamos a começar a fazer as coisas agora. Mas agora, um embrião não é, normalmente vai ser bem lapidado no sentido de dar melhores proporções no futuro, né? Yeah. Mas agora, quais são as principais oportunidades que o setor agrícola oferece para os jovens? O setor, né, para não deixar a pecuária de lado, vou responder. O setor agropecuário é dos setores que mais gera emprego a nível mundial. Então não seria ou não é diferente cá em Angola. Mas ser mais explícito na minha resposta, nós temos diversas oportunidades para dentro dessa área. Temos a suinicultura, temos a caprinicultura, temos produção de vegetais, temos produção de tubérculos, independentemente da área em que vamos ou que pretendemos investir ou colocar a nossa fazenda, e claro, né, dos análises prévios, climatização, dos análises de solo. Yeah. Porque ao longo do tempo não é um bom setor porque emprega realmente muitos jovens, porque a alimentação é um fator muito crucial e cá em Angola, por ter um solo arável, não é uma boa oportunidade e uma zona de emprego para muitos jovens. Mas agora, falando um pouquinho de educação e capacitação, porque para que possamos ter uma boa oportunidade neste ramo é necessário termos uma boa educação e a capacitação é muito importante. Baseando-se nisto, que programas ou iniciativas existem para capacitar os jovens interessados no agronegócio? Essa pergunta foi extremamente. Gostei muito dessa pergunta. É uma pergunta muito inteligente e é uma pergunta muito pertinente. Porque, na realidade, antes, né? Isso está bem dito por ti. Antes dos jovens entrarem nisso, antes de haver qualquer incentivo, é necessário que haja capacitação, é necessário que haja formação, é necessário que os jovens tenham conhecimento. E existem vários programas, né? Existem as universidades, né? Existem programas de formações técnicas para capacitar jovens, existem as escolas rurais. As escolas rurais geralmente são formadas por técnicos. Esses técnicos ensinam a pessoas interessadas a métodos e técnicas para a produção em menor tempo, com qualidade e quantidade. Isso estou a falar de segurança alimentar. Mas, entretanto, é sobre isso. É que existem universidades de agronomia, de engenharia agronômica, de transformação industrial. Existem vários cursos. Por exemplo, eu vou dar uma formação no dia 30 desse mês. Está ligada à produção, a toda a cadeia produtiva do agronegócio. Para quem quiser investir nesse setor, terá ali uma grande oportunidade para aprender muito e muito e muito sobre. E acredito que essa formação vai dar mais props, mas a formação vai basear-se em factos práticos, teóricos. Há uma ilustração que vai ser feita ali? A formação em suma terá um dia, que é o dia 30, que a gente vai
vai ensinar, vai mostrar, vai provar, né? Mas depois nós teremos um mês de mentoria com todas as pessoas que tiverem um projeto. Não, tipo, eu tenho um projeto, né? Possivelmente pode aparecer um estudante do curso. Eu tenho um projeto e eu quero produzir banana no Bengo. Por exemplo, já sabemos que o Bengo é É um bom setor para a produção de banana, sim, tem condições edafoclimáticas para produzir banana. Entretanto, nós temos uma equipa técnica, está aqui do lado do Luciano, temos uma equipa técnica que vai auxiliar, né, naquilo que são análises prévias, tipo análise do solo, análise climática, estruturação de projetos, não só de plantação de banana, mas como qualquer outra cultura que o estudante acha que tem rendimento e acha que deve se focar ali. E depois também tem a situação de que nós vamos, em suma, abrir essa visão que os jovens não têm, porque hoje em dia os jovens olham... Claro, todo mundo hoje quer fazer alguma coisa porque a situação obriga, né? A situação do país obriga. E os jovens não olham muito para o setor agropecuário como uma solução. Então, o nosso curso é para isso. Nosso curso é para quebrar esses tabus. É para quebrar esses tabus. Mas agora, como é que esta educação agrícola está sendo promovida para os jovens angolanos que desejam ingressar no setor? Bem, essa questão é conjuntural. Por que é que eu digo isso? Nós não temos, de facto, muita vontade não, né? Nós não temos, o país, em suma, ainda não está muito focado para essa área a título de políticas públicas. Não temos ainda políticas públicas eficientes para investir nessa área de forma estrutural, mas de modo individual, né, com essa formação, com aprendizado, a gente pode, como tu disseste a princípio da entrevista, a alimentação é a base. Então, quando tu vês que o saco de açúcar hoje está 59.500. Não, o saco de açúcar está 59 mil. Posso te mostrar no telefone. Uau, pô, é uma coisa complicada. Subiu bastante. Quando tu vês que o quilo de feijão aqui em Luanda está 1.200, variedade Catarina, o vulgo, né? Então, são indicadores, até já nem esses cursos não têm de ser muito teóricos. É mais sobre isso, porque todo mundo já está a ver a realidade. Será que alguém está com o telefone aqui que está a tocar? Esse é o meu que está a fazer aqui interferência. Ok. É porque é bem complicado. Esse é um setor bom para investir e a subida dos preços cria uma desestabilidade total. Significa dizer que há que investir mais na agricultura para que possamos ter um nível de consumo interno muito saudável e sustentável. Porque tem muita demanda e pouco produto, ou tem muito produto e pouca demanda. Falaste ao contrário antes, né? Há claramente, né, a lei da oferta e a procura aqui. Há muita procura e pouco produto. Porque, né, a gente não produz internamente, não há produção. Só aqui um dado estatístico comprovado pela FAO. 90% daquilo que nós consumimos nas nossas mesas, todo angolano, estou a falar todo angolano, 90% é produzido pela agricultura familiar. Agora, definindo já que a agricultura familiar, para os internautas terem noção, né, e por que esse dado é muito relevante. A agricultura familiar, né, é a agricultura feita por camponeses com o objetivo de sustentar as casas, o que sobrar, vender. Eles não produzem, né,
pese embora exista uma Produzem escala. em grande escala para depois fazer uma determinada escolha. O objetivo da agricultura familiar não é essencialmente produzir para comercialização, é mesmo para se sustentar. O que sobrar vai fazer permutas. Okay. Agora, esse que sobrar é que 90% do que nós comemos é produzido por eles. O que significa que nós, no país, ainda não há produção interna. Temos aqui cerca de 2, 4, 3 grandes fazendas. Senão no resto são pequenas fazendas e as famílias a produzirem sério. Tu vais para o mercado do 30, aquele feijão que você vê ali, que produziu numa empresa grande. Foi uma família, foi feito por um camponês. Mas ainda assim dá para manter a barriga cheia em muitas famílias, né? Porque aquele é um supermercado que enche bastante e a produção que se vê aí ainda assim consegue se manter uma boa base. Para aquelas pessoas que têm a amabilidade de ir para lá, porque nem muita gente gosta de ir para lá, acaba por comprar mais caro. Depois tem a situação da agroecologia, né? Tem a situação da agroecologia. Tem a situação da agroecologia. Muita gente compra produtos produzidos, né? Produtos que claramente importa-se e tem muitos químicos ali, por exemplo, frangos e outros produtos que as pessoas, em vez de comprarem em mercados né, já que citei, e produtos naturais, preferem optar por outras vias. O que foi? Não está a filmar a minha parte? Está a filmar a minha parte. Calma aí. Tá a pescar como se está carregando. Aqui não está mostrando mais. Está carregando? Aqui está mostrando mais. Não tem problema. Não o carregador. Hã? Ele hiberna, mano. Hã? É a nossa equipa que está com dúvida da tecnologia da câmera. Estão a ver a câmera está desligada. Estão a pensar que a carga vazou. Não, mas pô, é estranho. Mas olha o nosso homem da equipa, o Marcos, a tentar levantar-me para ver um problema técnico. Mas entende. Mas não é problema, mas falavas aí. Alguns não acreditam muito na agricultura familiar como bem-estar e boa manutenção de sustentabilidade de um país pelo nível de escassez de produção e também pela política de produção de que é mais para a família do que para o comércio em geral. Acreditas que essas políticas que estão a ser implementadas para a agricultura familiar poderá dar uma maior sustentabilidade para o nosso país? Acredito. Não é fora do dado que eu apresentei aqui. A agricultura familiar aqui no nosso país, não só no Brasil, que é um dos países mais potentes naquilo que se trata de agronegócio, sempre foi vista, ou sempre vai ser vista como um grande Golias, ou então uma peça muito fundamental para o desenvolvimento agropecuário, porque são as pessoas que ficam no campo mais tempo. Nós, como se diz, nós da cidade não temos esse hábito e eles estão sempre lá a produzir. E claramente, se ter políticas eficientes e eficazes, avança. Mas agora, depois de uma boa capacitação e uma boa educação, há que criar uma inovação e usar a tecnologia para implementar nesse processo de produção. Claro. Mas agora, de que forma a tecnologia está sendo utilizada para melhorar a eficiência no agronegócio cá? Aqui em Angola é uma realidade presencial. Nós estamos agora aqui, estamos agora no princípio, como eu disse, somos embrião, porque a nossa agricultura familiar, né,
produz pouco com, por exemplo, com mecanização. Não há mecanização agrícola dentro do nosso setor agropecuário. Ainda utilizamos aqueles materiais tradicionais. Yeah. Os métodos tradicionais ainda são muito eficazes em tempos atuais. São muito eficazes, mas em contrapartida há uma a tendência da mecanização, da agricultura, de forma geral, é produzir em menos tempo, mas uma Quantidade mais elevada. Essa é a tendência em todo o mundo. Mas aí também há transformação química, não achas que vai influenciar no produto final? Eu tenho dito que tudo existe em doses, estás a ver? Existem doses. A população, isso é estatística que todo mundo sabe, a população mundial tende a crescer. Se a população mundial tende a crescer, claramente tem que se alimentar mais. E se tem que se alimentar mais, mas a ideia é redução de espaço. Bem. Calma só, a redução de espaço. Claro. Se há redução de espaço, corta-se árvores, há menos oxigênio. Se há menos oxigênio, de certa forma estamos a prejudicar um lado. Claro. Então é sobre um equilíbrio que se deve olhar para isso. Por exemplo, nós temos 80% das nossas soluções são arenosos e carecem de melhorias. Temos que lutar com a fertilização, temos que lutar com a acidez. Para alimentar pessoas temos que passar por isso, mas claro, tem que ter aquele equilíbrio, aquele balanço. Não, há que ver, não é? Há que criar as zonas, não é? As zonas de cultivo para colocar a questão da alimentação em zonas em que não há um nível de árvores muito consideradas, né? Por exemplo, zonas com plantações mais baixas, né? Em que há simplesmente capim, etc. E nós podemos colocar aí a nossa horta e fazemos essas cenas. Porque nós tirar o número de árvores estaremos a prejudicar a nós mesmos a longo prazo ou a médio prazo. Já vês como é que é, né? Contraproducente. Mas para isso são os polígonos. Devemos criar polígonos florestais. Devem ter áreas reservadas para isso. Cai no Kwanza Sul, depois do rio Kwanza, quando passava por lá, aquele é tudo cheio de árvores. Tem árvores, mas tem uma parte em que os camponeses fizeram as suas lavras e não sei o quê. É tudo bem organizado e tu vês, da forma que eles tiram a produção, mesmo aqui no Bengo também é assim. Há uma zona com um excesso de árvore, mas há uma zona com um excesso de lavras familiares. Aí bem, e consegue-se produzir, eles conseguem ter uma alimentação ao longo do tempo. E muitas das vezes tu a olhares o agronegócio está mesmo a crescer. Muita gente, tipo, quando tu passas, né, por essas zonas, é muito investimento, muito jovem, não, muitos senhores já entrarem nessa área, claro, né, porque hoje em dia o que é que se espera? Se te alimentares mal, claramente vais ficar doente, então é a base. Mas falando disso que tu disseste, quais seriam as oportunidades para os jovens empreendedores agrícolas adotarem inovações tecnológicas? Oportunidades para os jovens adotarem inovações tecnológicas. Bem, eu primeiro, eu digo sempre para as pessoas que vêm fazer consultoria comigo, querem fazer os jovens primeiro devem... Tu queres fazer agricultura, ou queres produzir, queres fazer alguma coisa, tenha primeiro um foco. Quero fazer suinicultura, por exemplo. Quero fazer suinicultura, está tudo bem. Vamos fazer suinicultura. Vamos elaborar um projeto de uma pocilga. Tens quanto? Capital inicial. Tem uns X milhões, está tudo bem. Tem X milhões. Onde é que queres fazer? Ou seja, há aqui uma importância grande do foco, estás a perceber? As pessoas têm que ter foco. Depois do foco, temos que objetivar as coisas. Porque a suinicultura ou então a produção vegetal é muito grande, você não pode querer fazer tudo. Se fazes suíno, eu posso estar focado, eu vou fazer suíno, só vou vender leitão terminado. Só vendo leitão terminado. É um bom negócio. Claro, é um bom negócio. Como quem não gosta de uma boa carne de porco, mano?
Quem não gosta? As pessoas cuja sua religião não Ah, permite. mas gostam, muito deles gostam. Não, Só... eu aprecio. É. Há dias estávamos em casa do Marcos, aí tinha uma boa carne. Estamos a falar aqui nós estamos aqui a falar de carne de porco. Eu me esqueci que o meu camarada É vegetariano. ele está contra, ele é contra, ele prefere a carnicultura. Mas nós sabemos que a carne de vaca é a carne mais consumida no mundo. A pecuária dá certo. Tu que és jovem, queres vender, nós podemos fazer frango, sabes? Podemos vender frango. Pois a galinha tira muitos ovos. Vê, dentro da avicultura, nós temos 2 setores. Temos frangos de corte, galinhas de corte, frango de postura, ou seja, galinha de postura. As galinhas de postura claramente são aquelas que só vão produzir ovos. Mas só esse negócio de ovo é um negócio muito rentável. Claro. Tu não imaginas o quanto. Um aviário. O aviário é muito rentável. Imagina um aviário da House. House aviário. Pá, todos os nossos subscritores vão receber um cartão de ovo por mês em sua casa. Fica uma coisa bem interessante. E é uma coisa que vocês devem apoiar. Se querem fazer essa doação para que nós tenhamos condições para criar isto, é uma coisa interessante. Interessantíssimo. Eu tenho, olha, olha, tem uma carne que as pessoas aqui em Angola ainda consomem pouco, mas dentro em breve vai ser bem consumida, a carne de coelho. Ok. Já comeste? Não. E também nem gostaria. Por quê? Eu acho o coelho tão fofo, então. Ok. Mas é a lei do mais forte. Eu li há pouco tempo, recentemente, a vida, a morte, como é que é? Não, a vida alimenta-se da morte. Sabias? Ok. A vida alimenta-se da morte. Porque tu, para estares vivo aqui, alguma coisa teve que morrer. Só que essa teoria é complicada, porque nós vamos em outros fóruns e essa teoria dá muitas voltas. Tu estás a te basear em um animal que tu usaste para te alimentar. Yeah. Porque a vida baseia-se na morte. O teu primo que morreu, alimenta-se, né? O teu primo que morreu, então também comeste. Não. Essa frase tem algumas ramificações que não dá para entrar. Não, claro, né? Claro, mas nós estamos a falar de vida. A vida. Sabe, claro. Quando tu dizes vida, tu estás a olhar só seres vivos, não estás a olhar ser humano, estás a olhar ser vivo. O ser humano é um ser vivo. Sim, mas estás a olhar estás a olhar a conjuntura do universo. Por isso é que eu te disse que essa frase tem alguns poréns, uns contras. Ok. Olha, posiciona mesmo deste lado. Ok. Yeah. Mas agora, entrar para este ramo é uma questão que muita gente quer, mas é uma questão muito importante, que é o acesso à terra e os recursos. Yeah. Quanto a isto, como é que estes jovens podem acessar as terras e os recursos para iniciar suas atividades? É um dos problemas que... Eu posso começar já no meu quintal. Mas vais começar no teu quintal para comeres em casa, de boa. Mas quiseres fazer dinheiro como gostas, claro. Não, começa a produzir já 10 tomates, 5 para minha casa, 5 vou comercializar. E começo, então vou escalando ao longo do tempo, não? Claro. Então começar aos poucos. Primeiro é ver se funciona. Mas depois escalar. Claro. Imagina, tu tens um terreno maior, começas a fazer uma grande produção e tu não tens condições para tal. Para exportar, nem condições para... Claro, isso é um dos problemas que muita gente tem enfrentado. Querem começar grande. Em nada se começa grande. Temos que começar pequeno, mas o pequeno é... Não começar pequeno. A mente tem que estar lá no grande. Mas começas pequeno. Claro. Pequeno. E tu sabes que não queres ficar ali. É sobre isso. Yeah. Mas agora, a pergunta seria como é que esses jovens devem ter acesso à terra? Ok. E aos recursos?
ainda, nós estamos a reduzir agora os processos burocráticos para, por exemplo, para a aquisição de direito de superfície, não sei o que, né? Estamos a começar agora a ter, o país está a começar agora a ter um pouquinho mais de flexibilidade. Hoje em dia já tem muitos, os créditos já estão ali disponíveis. Mas embora eu acho que o crédito não é a primeira coisa que se deve meter na cabeça das pessoas para o investimento na agricultura, né? Mas os recursos, né, para a produção agropecuária são capital, que é o dinheiro, terra, né, e RH, né, recursos humanos. Se tu veres terra, aqui em Angola podes começar. Se veres capital, podes começar. Recursos humanos especializados, podes começar. É muito importante, mas existem espaços próprios para nós termos essa aquisição de terra, porque imagina, em qualquer zona tu vais ter uma terra que é uma zona em que estão a fazer uma urbanização. Claro, não. Existem não próprias zonas, não é? Sim, agrícolas, né? Existem zonas agrícolas. Mas nós aqui será que estamos a criar condições para isto? Porque o que eu vejo aqui é construções à torta direita. Porque aqui no Ramiro, não é propriamente, vou dizer, aqui no Ramiro, tem algumas partes que usavam para criar as suas lavras das famílias e tudo mais. Hoje em dia tu já vês um monte de casas ali. Isso tem a ver com o próprio ser humano, né? Tem a ver com as pessoas em si. Porque tipo, é como dizem, né? A cidade e o campo fica sempre no interior, né? A cidade está sempre mais dentro. Em Luanda já é muito difícil tu teres espaço para produzir. Muito difícil, todo mundo quer vir para Luanda. Que claramente eu também não concordo. E agora realçar aqui uma situação. Há uma necessidade muito grande de nós descentralizarmos Luanda. E o agronegócio também é uma oportunidade para isso. Porque se tu pegares em 5 jovens, ou então se 5 jovens se pegarem, 5 jovens unirem-se, com cada jovem, ou 4 pelo menos terem 200 mil kwanzas, e começarem a produzir tomate, conseguirem um espaço, começarem a produzir tomate no Namibe, que é, se não estou em erro, o melhor local do país, ou o local com melhor condições climáticas e pedológicas para produzir tomate. Em menos de 2 anos, se esses jovens seguirem à risca, em menos de 2 anos, nós temos um projeto, nós vendemos um projeto para um senhor recentemente, ano passado. Em menos de 2 anos, esses jovens vão voltar para a cidade com os olhos a brilharem. Mas existem outros fatores que estão por detrás disto. Vamos lá. Existem sim. Nós chamamos de fatores limitantes. O fator limitante é nada mais, nada menos que todo fator que limita a produção. Mas quando nós fazemos projetos do gênero, nós metemos os traços nos T's para que tudo fique claro. Tu deves fazer isso. E nesse período ou no outro período, o tomate ou a cultura que tiveres a produzir vai estar YX, vai estar a preço YX ou Z. Então, existem os fatores limitantes, claramente, mas nós temos um mercado muito embrionário para a produção vegetal, para a produção pecuária. Luanda recebe muita coisa. As pessoas aqui precisam de comer, as pessoas no país, de forma geral, precisam de comer. Então é assim, um setor que deve ser valorizado. Mas agora, quais são os programas de apoio disponíveis para ajudar os jovens a adquirir essas terras e equipamentos? Porque eu tenho visto, não é, em algumas cadeias televisivas que há alguns, não é, jovens a se beneficiarem de financiamentos e alguns equipamentos agrícolas.
Yeah. Temos aí o FADA, BDA. Yeah, tem vários, quer dizer, vários não, já tem alguns, né? Tem alguns, tem mais, recentemente o Flávio me disse, agora um abraço para o engenheiro Flávio, falou sobre, né? Falou sobre o crédito dos estudantes de engenharia agropecuária. Yeah, existem vários programas que o Estado tem criado, né? Mas ainda assim não são suficientes. E nós, né? Quando eu digo nós, a minha equipa, que vai revolucionar esse mercado de certeza, nós vamos continuar a primar pela ciência. É necessário que antes do crédito, antes do incentivo crédito, haja o incentivo ciência, haja o incentivo conhecimento, porque é a academia, né? As universidades que produzem o conhecimento, e esse conhecimento deve ser levado ao campo, e transformado em realidade. Esse é o maior incentivo para mim, né? Até agora, eu e a minha equipa, nós optamos sempre por isso. Porque tem, tem que haver uma diferença entre alguém que produz sem conhecimento e alguém que produz com conhecimento. Deve haver uma diferença. Claro. Deve haver uma diferença. Então, pegares 200 milhões de Kwanza, dares a alguém, né? Porque tem todos os documentos necessários para a aquisição daquele crédito. É, é possível, dá. Mas nós estamos a ver ali, cerca de 10 anos atrás, 15 anos atrás, projetos que falharam. Por quê? Porque não houve incentivo da ciência, não houve fiscalização e tudo mais. Então nós estamos ligados a essa área e incentivamos sempre que as pessoas primeiro adquiram conhecimento. É importante, é extremamente importante, é crucial. Mas depois de nós adquirirmos uma boa capacitação, conhecimento, ver a tecnologia, fazermos uma aquisição de espaço de terra, vem uma questão bem importante. Começamos a investir no setor, vem a questão do mercado e a comercialização do produto que nós vamos produzir. Yeah. Não é? Como é que esses jovens podem acessar as mercadorias ou os mercados para vender os seus produtos? Bem, antes de qualquer projeto e tudo mais, tu deves fazer análise do mercado. É essencial que tu faças análise do mercado. Porque eu vejo muita gente Yeah. produz tanto, mas não tem uma boa zona de mercado. Yeah. Ele não sabe para quem vai vender. Não sabe para quem vai vender. É ali. Este é um grande problema que cria Esse muito é um prejuízo grande para as problema, pessoas. porque depois as pessoas ficam, né, embutidas com o mercado, com o seu produto nas fazendas. Por isso é que um bom fazendeiro tem que ter contratos com esses supermercados que aí tem, não é? E ele vai fornecendo aqueles produtos em uma determinada quantidade. Essa é uma das opções, termos, né, ter contato com os médios, os pequenos, e até mesmo os grandes supermercados ou os grandes mercados. É uma das opções. A outra opção é produzir diretamente para um comprador, Nem certo? para as fábricas. Para fábricas. Nós recentemente produzimos batata, e a nossa batata foi simplesmente para alguém. Ele queria batata, queria trazer para cá, para o norte, nós produzimos e vendemos na boa. Ou seja, tem que fazer um estudo de mercado. Tu não vais só produzir porque, tipo, nós temos condições climáticas, temos condições pedagógicas para produzir repolho aqui dentro do nosso município. Também vamos produzir. Produzir. Na hora de vender, tu não consegues. Quer dizer, não consegues, não exatamente, mas vais ficar. Vai ficar com uma boa muita quantidade aí e depois acaba e estragando. acaba por estragar. O que pode-se evitar com um plano de negócio. Com um plano, com estratégias de negócio. Yeah. Mas agora, quais são as estratégias para lidar com estes desafios relacionados à distribuição e comercialização de produtos? Yeah. A indústria é algo que a gente, né, fundamentalmente, já dizia um grande sábio nacional,
A agricultura é a base, a indústria é o setor decisivo. Claramente, para evitarmos outros contras, é necessário que haja industrialização dos produtos. Eu até me pergunto como é que o Namibe ainda não tem uma fábrica de massa de tomate. Tem que ter uma fábrica de massa de tomate. Porque há muitos produtores. Porque aí há uma concorrência grande. Por exemplo, olha, vocês aqui em Luanda não conseguem ver isso, mas nós que estamos, né, a produzir mais no interior, estamos lá. Você vai para o Bié, feijão que tem no Bié, vai para o Ambo, feijão, você até fala, isso mesmo está a sair desses supostos camponeses. Muito feijão é muito produto. Então, tem que ter indústria ali. Porque a indústria depois nos permite nós exportarmos os produtos. E depois também transformar. Transformar, claro, né? Transformar. Vamos lá. E é muito triste quando você vai para um mercado, pegas uma compota de fruta, vês, feita na Itália, mas tu aqui tens goiaba, tens laranja, tens maçã. No Lubango, às vezes, há épocas que a banheira de maçã, só para teres noção, a banheira de maçã, uma banheira de 20 litros de água, pode custar 100 kwanzas, 200 kwanzas. O que é que significa? Uma banheira de maçã? Uma banheira de maçã. Mas aquela cena também está a despachar. Por quê? Por que está a despachar? Porque tem muita produção, ela tem que tirar, senão vai apodrecer, tem que tirar. Tem que tirar. Se ela também tivesse mecanismos de como enviar esse produto para os demais municípios. E depois, quando se fala de industrialização, o que muita gente pensa é logo já numa indústria bem grande. Não. A industrialização também pode ser de forma artesanal. As compotas podem ser feitas de forma artesanal. Eu tive um grande mestre, já agora aí um forte abraço, engenheiro Guilherme Dias, que uma vez eu no médio, há um tempo, me sugeriu, por que tu não vendes o sumo de manga? Eu fiquei tipo, sumo de manga? Sim, sumo de manga, pois vendo sumo de manga. Ou seja, hoje, né? Hoje já engenheiro eu percebo que para tu fazeres parte da cadeia produtiva, não tens que necessariamente só produzir. As pessoas têm esse tabu. Você pode fazer parte da cadeia produtiva sem produzir, sem estar lá no mato. Como as pessoas dizem. Tu podes fazer parte da cadeia produtiva sem estar lá. Ele me disse, já assim, tu olhas aí para o bairro X. Vai, se ires até o Soba, é claro, vai lá, pergunta, essas árvores que estão aqui são de quem? Não, são do senhor fulano. Tu vais comprar a produção, não vais comprar manga, vais comprar aquela produção. Claramente vai ficar mais barato. Vais comprar aquela produção, vais escolher todas as mangas maduras, claramente, vais levar para um local, aquela toda a higiene e tudo mais. Liquidificador, tem um semi-industrial, que as pessoas não conhecem, semi-industrial. Vem aqui, quanto é que é um sumo natural aqui no Epixana? E tu bem organizados com a tua marca, bem estampada nos bidões de 20 litros, 25 litros, a vender sumo natural e as pessoas conhecerem a qualidade do teu sumo. Claramente é um lado que as pessoas não olham, que eu também não olhava naquela época. Mas graças àquela visão, passei a perceber que não tens que necessariamente para fazer parte da cadeia produtiva, não tens que necessariamente estar a produzir lá só mesmo, você que produz, não, eu produzo tomate, eu que estou lá a fazer tomate, não. A cadeia produtiva é vasta. É vasta. Isso aí é uma coisa bem interessante, mas agora, para além da produção, há uma boa sustentabilidade de conservação, porque o que eu vejo muito é que muitas famílias que produzem
ao longo do tempo não conseguem garantir a sua boa sustentabilidade. E a conservação é aquilo que tu estavas a dizer há pouco. Ela é obrigada a vender a um preço mais barato para aquilo não apodrecer, não é, em sua residência. Yeah. Mas agora, qual é a importância da sustentabilidade no agronegócio? Bem, sustentabilidade, nós estamos a falar de uma cadeia sustentável em todos os fatores. Mas eu vou começar primeiro a falar de sustentabilidade no agro, ou seja, na agricultura e na pecuária. Nós, quando olhamos para a sustentabilidade, estamos a falar produzir com os nossos recursos, né? Com os recursos disponíveis, produzir em quantidade e em qualidade, pensando nas gerações vindouras. Ou seja, não podemos prejudicar o solo quando queremos ser sustentáveis e não podemos prejudicar o meio ambiente. Produção sustentável para a nossa realidade deve ser produzir com poucos agrotóxicos, produzir porque sabemos que o agrotóxico depois nos vegetais acarreta consequências no ser humano, né? Então essas todas as questões técnicas para que o negócio para que a agricultura seja sustentável. Depois temos a sustentabilidade na área do negócio. O que é a sustentabilidade na área do negócio, do agronegócio já, né? Respondendo mais direcionadamente à pergunta, é que eu, por exemplo, título de exemplo, se eu não fosse agrônomo, quero investir na agricultura porque é uma área boa e é uma área muito chamativa, eu consigo perceber, sentir, né? Ter aquele faro que aí tem dinheiro. Mas tem que ser sustentável, eu não posso chegar, né? Investir e não ser sustentável. A sustentabilidade no negócio é que seja-me rentável, eu tenha a capacidade de pegar o produto, se eu for o empresário que está a produzir, né, que produz também, pegar o produto, conseguir escoar e vender para ser sustentável. A cadeia produtiva para mim é sustentável porque eu consigo produzir, consigo tirar e consigo vender e rentabilizar, claramente. Ninguém entra no negócio para perder. Claro. Yeah. É uma ideia bem interessante. E quais são as práticas de conservação, né, de conservação e agricultura sustentável que os jovens agricultores devem considerar? Práticas de conservação, nós temos as tradicionais. Na realidade, nem diria tradicionais, porque o que era tradicional, o homem apenas evoluiu e transformou, ou seja, pegou nas tradicionais e fez-las com tecnologia. Por exemplo, a secagem. Já comeste carne seca assim, empacotada, tudo bonitinha? Claro. Yeah. Aquela é mais úmida até. Em relação a nossa... Eu acho que a nossa tem mais sabor em relação àquela empacotada. Depende, mano. Olha, fica aqui a promessa. Eu vou trazer uma carne seca para ti. A próxima vez que nós... depois me cobra. Quando eu estiver no Lubango e voltar, vou trazer uma carne seca para ti. Mas é carne seca de quê? Não se preocupa, não vais comer um animal. Não, eu tenho que saber de que animal será, porque tu podes me trazer uma carne seca. De vaca. Vai sentir, ela assim toda empacotada, industrializada. Mas é produzida onde? Produzida no Lubango. Só não vou fazer publicidade porque não tenho que fazer publicidade, mas vais gostar. Então, estava a dizer que os métodos foram, né, claramente industrializados, mas nós temos a secagem como um método de conservação, temos a salgagem como um método de conservação, temos a fumação como um método de conservação. Tem muita... Aqui no norte que fazem muita carne fumada, né? Nunca comi. Já comeste carne fumada? Não. Nunca comeste? Você nunca comeu nada, hein? Não, carne fumada como é que fica? Ou é carne seca ou é carne fumada. Peixe fumado. Nunca comeste o peixe fumado? A carne, peixe também, carne. Desliga só. Peixe fumado nunca comeste? Bagre fumado. Sim, é bagre, não é peixe. Essa aí não tem como, essa aí é do dia a dia.
Então, então existem várias, mas eu aqui aconselho né, aos jovens, antes, para depois não lutar muito com a situação de conservação e não sei o que, porque é necessário que quem entra agora, assim, quem entra para esse negócio tem que ter um plano bem estruturado para não produzir em quantidades exacerbadas e depois não conseguir escoar o produto. Faça primeiro uma análise do mercado e depois e depois vais perceber que as coisas vão funcionar com mais clareza quando tu tens um projeto, tens um plano de negócio. Mas com um plano de negócio e um determinado projeto, falando agora de financiamento e investimentos, onde os jovens, né, podem ir buscar esses financiamentos ou investimentos para as suas operações? Nós no país tem o FADA. FADA dá créditos, acho que provavelmente são 30 milhões, dá crédito. Para pequenos empresários? Sim, existem para pequenos empresários, desde que tenham os requisitos que eles obrigam, né? Mas eu pessoalmente, nós estamos sempre aqui a optar. A primeira coisa que os jovens devem olhar para investimento do agropecuária ou do agronegócio não deve ser focada no crédito. Não deve ser, porque isso é um mal que está a se criar. Estamos a criar isso, porque para tirar, para que o feijão aqui em Luanda baixe, porque hoje está muito difícil viver em Angola. Isso é uma realidade. A inflação, isso é uma realidade. Mas se quisermos olhar, porque fala-se muito de diversificação da economia, né? Claramente, e agricultura, e pecuária, pesca, são setores claramente lucrativos e que podem tirar o país da crise em que vive. Nós temos exemplos de vários países, como o Brasil, os países da América, né, que são potências na agricultura e saíram de situações por causa da agricultura, mas é sobretudo pelo investimento do conhecimento. Então é necessário aqui que toda pessoa que queira entrar para a agricultura faça projetos antes ou contacte um engenheiro agrônomo, uma pessoa que está focada na área técnica e assim seguir. Porque olhar muito para o crédito como incentivo para a agricultura, eu não acho, porque isso já aconteceu há anos atrás e todo mundo sabe o que aconteceu. Mas para tu ganhares um determinado conhecimento, não é, investimento, há que ter habilidades, não é? Há que ter desenvolvimento de habilidades para o empreendedorismo, né? Porque não basta simplesmente tu teres um projeto e não sabes como é que vais levar a cabo o teu negócio para que tu consigas pagar o teu crédito. Nesta questão é que quais são as habilidades-chave que os jovens devem ter para desenvolver, para ter o sucesso no agronegócio? Olha, estou estupefacto. Só fazes perguntas boas, estás a ver? Não, mas sim, senhora. Mas calma aí, isso é um podcast que baseia-se na literacia, então o conhecimento aqui para as pessoas eu, sinceramente, é uma coisa interessante. Eu também não é minha área de formação, mas eu tenho que estudar e tenho que pegar as minhas dúvidas, relacionar as dúvidas das pessoas. Não, mas é muito diferente. Muita gente às vezes estuda para fazer perguntas e depois as perguntas não são aquelas perguntas pertinentes, sabe? E eu estou aqui a fazer, acho que é o segundo elogio. As perguntas estão a ser perguntas. Essa é a segunda temporada. De 1 a 50 nós lançamos a primeira temporada. Agora, de 50 para cima nós estamos a fazer a segunda temporada. Então aqui já é uma conversa em que eu também quero aprender, porque é um setor bom. Por acaso estava mesmo a gostar das perguntas. Estás mesmo a ser muito top nas perguntas e muito, muito preciso e perguntas reais, estás a ver? Perguntas palpáveis que eu como engenheiro agrônomo vivo isso. Nós vivemos isso. Vivemos isso. E são perguntas muito boas. Até já me esqueci da pergunta. Perdendo a elogio. Mas vamos lá. Quais são as habilidades-chave que os jovens precisam desenvolver para ter o sucesso no agronegócio?
Olhando para o lado do empreendedorismo, é necessário, né, que o jovem que queira investir nessa área tenha o faro do empreendedor, tenha a vontade de crescer nesse mundo. Porque, como falaste, não é só a área técnica, né, e científica de produzir, mas temos a área também do negócio, e o negócio tem antecedentes, tem antecedentes. Temos aí o mercado, temos o análise do mercado, temos as oportunidades, a, a- e vários tipos de análise que a gente pode fazer, como as análises SWOT, análises fofas, né? São matrizes que nos levam a ter uma realidade boa com relação ao negócio numa localidade e avançarmos, né? Então é necessário que todo jovem que queira empreender nessa área tenha esse, né, esse espírito empreendedor. Depois, antes da área técnica, tenha já esse lado e conheça. Primeiro tens que conhecer a realidade do país, o que queres fazer, especificações, porque é como eu disse aquela hora, não adianta fazer tudo. Queres produzir? Não produz tudo. Não pode produzir tudo. Tem que produzir, tem que ser específico, fica mais fácil e fica mais fácil até a nível fitotécnico. Tá a ver? Nível fitotécnico, o que eu quero dizer? É mais fácil controlar. Por exemplo, se eu ficar a trabalhar 10 anos com, por exemplo, a laranja, só estou a fazer fruticultura, estou a fazer laranja, é muito mais fácil eu controlar a nível fitotécnico, porque eu já sei. A fumagina vai me aparecer provavelmente no mês X. Eu sei como combater a fumagina. Agora, se eu ficar, tipo, produzo laranja, tenho aqui laranja, tenho outro tipo de fruta, tenho banana, tenho não sei o quê. Até porque elas próprias, até porque as próprias frutas têm exigências edafoclimáticas diferentes. E depois também tem pragas que de certa forma podem vir a danificar o negócio e depois nem sempre há ganhos, né? Há perdas também. Há quem produz durante um ano, por exemplo, o arroz, dizem que o arroz para sair acho que é um ano, não? E o arroz, ok? O arroz? Um ano. Isso é muito, não, é muito variado, depende da variedade. Depende da variedade, mas pode prossiga prossiga na pergunta. Há produtos que para produção demoram um ano. Imagina que tu leves um ano para produzir um produto e depois tem uma praga e leva toda a produção. Uhum. Essa, a situação de pragas e pragas, a fitossanidade é um bicho de sete cabeças para todo produtor. Porque tu podes produzir, podes até estar a produzir bem e depois vem uma praga e essa praga vai pode eliminar toda a produção. Mas há técnicas, há métodos profiláticos, né, que vão prevenir a existência de todo tipo de praga. Nós ficamos com uma praga, por exemplo, nós metemos batata, como eu estava a dizer, depois apareceu a lagarta. A lagarta, ela vem no tubérculo e rói o tubérculo. Agora imagina, a lagarta está dentro, tá debaixo, tá no solo. Como é que vais combater? A lagarta, geralmente, a lagarta na batata, uma dica para o pessoal de casa, combate-se com produtos sistêmicos, mas de forma antecipada. As pulverizações antecipadas, ou seja, existem tratamentos fitotécnicos profiláticos para que você está fazendo a tua produção estás a fazer a tua produção de milho ou outra cultura, né? Não te apareceu uma quase no meio e levar toda a produção, não. Por isso é que eu estou aqui a realçar que eu e a minha equipa, a gente foca muito no conhecimento científico, porque doravante é isso. Doravante é a ciência que vai, na agricultura também é a ciência que vai começar a definir as coisas e claramente melhorar o mercado, Porque o revolucionar. empresário, no final das contas, só pensa no lucro. Agora, como vocês vão produzir, E ele não quer ele não saber, quer saber ele não quer disso. Ele saber. só quer saber o preço final que vai se vender e o Yeah. quanto é que ele vai Quanto é que ganhar. porque ele injetou dinheiro, onde você injeta dinheiro, claramente tem que ter retorno. Tem que ter retorno. Agora, uma questão, não sei se isto no agronegócio funciona bastante, Uhum. é como é que o empreendedorismo é incentivado entre os jovens agricultores em Angola. Olá,
Isso aqui ainda não funciona muito bem. Nós estamos eu não vou dizer pioneiros, porque tem vários, né? Tem vários jovens, mas dos poucos, por exemplo, nós temos um núcleo de estudantes de agricultura, de agronomia ou de engenharia agronômica e estudantes de ambiente. E nós temos esse projeto que eu estou com os meus irmãos, né? Amigos, irmãos, a guerrilhar para puxar mais jovens, porque os jovens aqui em Angola ainda acham que negócio é só vender roupa, telefone, fio de ouro, Yeah, fio de yeah, prata, yeah, yeah. sapato, não sei o quê. E há um leque de negócios por se fazer. Esses são os negócios mais Ah, imediáticos. são os negócios imediáticos. E vejamos, os jovens, eu conheço aqui pessoas que têm em investimento só de telefone, ele pode ter, ele tem 2, 3 milhões de kwanza. É investimento de telefone. Não estás olhando o meu, não? Ai, a bala tocou, chegou a Não, bala. a Frida tá doendo, quer dizer, Não, a não, Frida. não estou a falar do teu, porque a princípio, né, até onde eu sei, não compraste o telefone com o objetivo de revenda. Claro. Yeah. Eu estou a falar mais dos jovens que pegam telefones para revender. Os jovens, ele vai pegar um leque de telefones. Durante esse período, ele pode ficar. Ok. Ele pode ficar aí Não, no. podes virar um pouquinho para ti. Não, Não, viras assim um pouquinho e já. yeah. Ok. Ele pode pegar ele põe um investimento de 2 milhões de kwanza, 2 milhões assim mesmo, 2 milhões, compra um leque de telefones. Ele fica muito tempo para vender os telefones e depois não é descredibilizar esse negócio, né? Mas tem aí aqueles processos, não sei o que, às vezes não está bom, não sei o que, porque muitos mandam os telefones recondicionados, aquele todo o processo. E que dentro da agricultura ele faria muito dinheiro, ele triplicaria aquele dinheiro se trabalhasse com a cabeça, né, e tivesse assistência técnica adequada e tivesse vontade realmente de produzir, porque quem não quer comer? Eu consigo viver sem telefone, quer dizer, hoje em dia já não parece, né? Mas existem várias pessoas que vivem distante do telefone, ou seja, os jovens estão a priorizar outros negócios, mas e não conseguem enxergar que a agricultura, que a alimentação é a base. No nosso curso, só para tu teres noção, que a maior parte das pessoas que têm entrado em conexão são mais velhos. São poucos jovens que conseguem pensar, eu tive, parece umas 2 ou 3 pessoas, ainda um dos quais me desconfirmou, mas hoje não sei o quê. Mas os senhores, do jeito que falam conosco e têm essa vontade, porque eles sabem, eles já conseguem perceber qual é a real situação do país. Alimentação, 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 de facto, alimentação. Mas agora, os desafios culturais e sociais também são fatores bem importantes, Yeah. porque a produção depende muito da zona por zona, né? Uhum. Há zona em que não há muita abertura em relação às outras. Uhum. Não é? Existem desafios culturais ou sociais que os jovens enfrentam ao ingressar por este negócio? Existem desafios culturais, sim, e sociais até. Vejamos, eu sei que aqui em Luanda, aqui em Luanda não, aqui no norte, né? Eu sei que aqui no norte pouca gente faz o uso de fubá de milho. Pouca gente. Não sei. Luanda? Pouca gente. Mais as pessoas do sul. É mais as pessoas do sul, né? Tu comes fubá de milho? É mais interessante, mas eu gosto dos dois. Gosta dos dois, né? Muita gente come apenas fumos de bombom. Ou misto, o misto Ou até misto, melhor. tem o misto, eu também acho que o misto é melhor, seja melhor. Acho. Mas entretanto, as questões culturais estão muito ligadas a isso. A ver? A produção deve ser inclinada também para isso. Pese embora há momentos que nós pretendemos que deve-se realmente quebrar tabus, mas há momentos que tens que respeitar essa questão. Já comeste fuz de maçã? Não, ainda não. Fuz de maçambala? Ainda não.
muito bom, muito produtivo, muito nutritivo, muito produtivo, muito nutritivo. A maçambala tem nutrientes muito bons, tá a ver? Pode substituir até a soja, Não, mas mas em lojas nós não vemos a sim. fuba de maçambala. Agora deixa só. Por essa questão mesmo que eu fiz esta pergunta, por isso que eu estava sempre a te elogiar. Pela questão social, estás a ver? É um tipo de fuba, é um tipo de funs que consome-se mais numa determinada localidade do país. Agora, se tu quiseres implementar aqui a maçambala como não, uma alternativa, né? Porque a maçambala a maçambala dá, teoricamente dá mais que o milho, posso assim dizer, dá mais que o milho. Então, se a maçambala, tu consegues produzir bastante maçambala e tu sabes que em Luanda come-se pouca fuba, ou pouca fuba de maçambala e queres inverter esse quadro, podes inverter, mas também é um risco que estarás a correr. Agora, se o meu mercado é Luanda e aqui o fundo que mais se come é fundo de bombom e eu tenho que produzir alguma coisa para as pessoas comerem, vou produzir o quê? Vou produzir a mandioca. Aqui por exemplo, aqui no Kwanza Norte, é uma cultura, nós chamamos das culturas tradicionais, são culturas que naquela localidade não pode faltar. Toda a família que produz tem uma lavrinha que vai ter lá sempre uma mandioca, uma batata, mas tem pouco milho. Agora, ao contrário, se fores para o sul, a cultura tradicional é o milho. Ninguém vai produzir sem tocar no milho. Mas em contrapartida, de forma técnica, isso tem problemas. Quais são os problemas? A monocultura é um problema para a própria agricultura. Por quê? Porque a monocultura é a prática de produzir a mesma cultura de forma repetitiva na mesma superfície de terra. E se tu produzes a mesma cultura, estás a esgotar os nutrientes do solo. E o solo precisa de rotação. Há uma necessidade de se fazer uma rotação, porque existem plantas que nós chamamos as leguminosas que repõem nitrogênio no solo. E nitrogênio claramente é dos elementos principais dos elementos principais do solo, né? Então, esse é um dos grandes problemas social que a gente vê, que os próprios extensionistas rurais, né, que agora desapareceram, mas que os agrônomos enfrentam. Os solos estão a ficar pobres porque as pessoas estão sempre a produzir as mesmas culturas. Tu vais vais fazer um trabalho de inquérito no Lubango, vais no município Caconda, vais ver milho. Outro ano milho e feijão, milho, feijão, milho, feijão, milho, feijão. O solo empobrece. Se o ano passado conseguiu tirar 2 toneladas, nessa colheita já não consegue tirar 2 toneladas, tira já 1,5. E assim, assim a agricultura vai baixando, vai diminuindo. Okay? Mas agora, políticas e regulamentações, como é que estas políticas governamentais, não é, estão apoiando ou dificultando o envolvimento dos jovens no agronegócio? Agora já estão a apoiar, porque todo mundo gosta de dinheiro. Quando estão a dar crédito, todo mundo vai querer ir lá. Agora já tem mais um pouquinho de incremento, porque todo mundo está a ver que tem essa facilidade de obter, de ter dinheiro, né? Estão a ver para andar 35 milhões, tá a ver? Já estamos a começar a ter esses passos, mas ainda assim precisa-se mais de incentivo, de políticas públicas, né, que sejam um pouquinho mais, que sejam um pouquinho não, que sejam mais eficientes, mais eficazes naquilo que para os jovens, porque para o jovem sair daqui, para um jovem, por exemplo, para tu saíres daqui de Luanda, para ir produzir, por exemplo, aqui no Bengo, não, no Bengo não, no Bengo é muito próximo, para ires para o Ila ou para o Ambo, é necessário que haja uma estrutura, porque nem eu aceito. Eu não aceito ficar no sítio onde não tem energia. Não aceito ficar no sítio onde não tem energia. Não aceito ficar no sítio onde não tem água potável.
E essa é a realidade dos nossos campos. Essa é a realidade dos nossos campos. Não temos o básico ainda, não temos o básico. Gasta-se mais para ter um bom consumo interno sustentável. Yeah. Não temos o básico. Então, isso é uma das coisas que mais dificulta os jovens a entrarem, tipo, a voltarem para os campos, as pessoas voltarem para os campos. É uma das coisas que mais dificulta. Mas existem benefícios que podem beneficiar os tais jovens a investir nisto? Não, existem claramente. Isso eu posso provar por A, por B, por A e até Z. Todas as letras do abecedário eu posso provar. Mas agora, em questões de gostos e tudo mais, a gente não vai só investir numa área sem ter um determinado depoimento. Falando de exemplos de sucesso, você pode compartilhar exemplos de jovens que tiveram sucesso no agronegócio cá? Claro, posso. Só para não falar de mim, mas vou falar do meu camarada Wilson Gupessala. É um jovem que, né, fez o ensino médio de outro curso, entrou para a universidade para cursar engenharia agronômica, começou a produzir, acho que com 500, não, 500 é muito, se calhar uns 300 mil kwanzas. Hoje em dia, epá, os números estão extremamente grandes. Temos exemplos de um senhor, até não citar nome. Mês passado comprou o V8 dele novinho, com dinheiro do tomate. Então, é só para dizer que existem várias pessoas. Mas essas pessoas que lá estão, eles produzem nas províncias e têm um campo em que eles fizeram aquisição, compraram? Sim, a aquisição é assim. Vamos, né, clarificar aqui as coisas. Comprar terra em Angola não é um bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças vai ser tu legalizares a tua superfície de terra. Sim. Vai ser o bicho de 7 cabeças. 7 cabeças, desculpa. Mas, por exemplo, se tu quiseres investir sem precisar de um crédito, tu vais comprar. Vais lá com um técnico. Eu vou mandar o meu irmão Luciano, vai lá contigo, vai fazer todas as análises topográficas, análise do solo, proximidade com a estrada, vai fazer análise de ventos fortes, essas todas as situações, posições, não sei o quê. Tu vais comprar. Queres investir, você vai investir de boa, não terás problemas políticos ou governamentais. Agora, a situação de se quero investir, mas preciso de um crédito, aí sim vai ser um pouquinho demorado legalizar o teu espaço e não sei o quê. Mas, é como vou voltar a dizer, para investir na agricultura não necessariamente tu tens que produzir. A cadeia produtiva é muito grande. Tu podes ser simplesmente o comprador e o revendedor. Ok. Tem muita gente que faz isso e dá-se muito bem. Por exemplo, vamos lá ver. Quem produz cabrito nos matos, no interior tem muito cabrito. E aqui em Luanda, disse... É uma boa zona de consumo. Aqui come-se muito cabrité. Tu, se tiver aí uma calculadora rápida, vamos só multiplicar aqui uns números rápidos e vamos lá, dita aí, manda ver. Vamos lá ver, tu tens zonas no banco, tu compras um cabrito a 10 mil kwanzas. 10 mil kwanzas. Um bode bem suculento, né? Quanto é que está o cabrito aqui? 40 e tal, 30 e tal, né? Se consegues comprar um cabrito a 10 mil, a 15 mil kwanzas, podemos fazer aqui até os gastos. Faz aí 200 cabritos. São quantos? Já 200 pau, né? 200 cabritos já são 2 milhões, né? Vezes 10 mil. Não, 10 mil. Queres fazer cálculo de 10 mil? 10 mil cabritos? Não, vamos lá. 10 mil é o preço do cabrito. 200 é o número de cabritos que vão ser adquiridos. Vamos lá. Estamos em 2 milhões, né? Claro. Se estamos em 2 milhões de kwanzas,
vamos tirar a passagem, ou seja, o custo de transporte. Quanto é que é? Luanda, Lubango, vai depender muito da pessoa e tal. Vamos que consigas encontrar uma brecha de gastar e de volta uns 250 paus. E de volta. Ok. 250 paus, mais 50 da alimentação, combustível do camarada aí. Ok. Estamos nos 300. Já estamos em 2 milhões Não, e 300. sim, estamos nos 300 custo de transporte. Exatamente. Custo de transporte 300 mil. Vamos ver, agora vamos chegar aqui no 30, estamos a tirar nossos cabritos a 35. Sempre. Vezes os 200. Temos aí um lucro de 4 milhões. Duplicou, né? Duplicou. Isso claramente é algo que nós tiramos aqui das nossas cabeças, mas são realidades do país. É possível comprar um cabrito no Lubango a 12 mil kwanzas. E cabrito grande, mano. Então eu vou voltar aqui a dizer, para investir no agronegócio, não necessariamente tu tens que ser o produtor principal. Você assim vai fazer as pessoas comprarem cabrito, mano. Não, as pessoas não devem comprar. Esse é o segredo. 200 cabritos, 10 mil, pô. Essa é qual fonte? Depois em off tens que passar essa fonte. As pessoas devem. Não, olha, dia 30, não faltem. Venham fazer o curso. O curso é extremamente importante. Isso que a gente está aqui a falar é claramente uma migalha. Nós temos abertura para muita coisa, processos criativos. Olha, nós vamos programar uma cena, vamos tentar ver, nós vamos para o teu curso, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Vamos tentar realizar um podcast da Whole Talks dentro do teu projeto, mano. True. Vamos montar uma coisa diferente, mas um day live entre Whole Talks e esse projeto, porque é uma coisa muito interessante. Todos nós vamos querer ir aprender por lá. Então nós vamos para lá e vamos realizar um episódio super especial para todos vocês. Então subscreva o nosso canal, deixa o teu like. Espera dia 30, né? Dia 30. Dia 30 significa dizer que a partir do dia 3 vocês terão uma coisa muito interessante. Vocês vão ver conteúdos interessantes, mas claro, não vão ter o privilégio de ter toda a formação, porque se querem ter toda a formação, vocês têm que pagar e entrar em contato com a empresa. Vocês vão ter um breve resumo daquilo que é o mais interessante e terão algo exclusivo em uma conversa de 15 minutos para explicarem de forma detalhada o que se vai abordar ali. É uma coisa bem interessante. Eu gosto assim de falar de números. Tá eu sei, eu já estou a ver os seus olhos a brilhar em números. Eu gosto de números, estás a ver? Yeah. Mas agora, em termos de uma visão futuro, como tu vês, não é? Ou como é que tu enxergas o papel dos jovens no futuro do agronegócio em Angola? Olha, os jovens têm sentido, né? Por ali. Os jovens são a força motriz do país. E sendo a força motriz do país e olhando para a situação atual. Minha câmera, né? Jovem angolano que está aqui em Luanda e não só em outras partes do país, venha investir no agronegócio, junta-se com 3, 4 amigos, né? Façam formações, contactem técnicos, engenheiros, entrem para isso. Esse lado é tão bonito, tão rentável, que vocês não perdem nada, vocês não perdem nadinha, ninguém perde nada. Então, o papel, voltando já aqui a responder a pergunta, nós jovens temos um papel fundamental. Se nós queremos tirar o país da situação em que se encontra, nós jovens temos que meter a mão na massa. Porque eu estou aqui, nem pareço, olha, estou com as tranças, com o cabelo limpo, mas eu sou engenheiro agrônomo. Eu, quando estou de campo, estou mesmo de campo. Meu camarada também está ali, não dá para lhe filmar, mas como se diz na gíria, o swag está sempre lá. Então não pensem que quando envergarem para essa área vocês vão ser olhados como rudimentares, os tais ditos camponeses. Não perdes a essência. Até porque lá onde está o dinheiro, é na agricultura onde está o dinheiro. Isso eu tenho a certeza. E a gente vai provar por A mais B, porque
estamos aqui hoje, né, a fazer esse podcast. Eu quero sabe o que eu quero que faças? Que a gente mantenha esse intercâmbio. Tu vais olhar mesmo, vais falar, pô, sabes? Yeah, isso não era só, é mesmo verdade o que ele estava a falar. Tem dinheiro ali, tem dinheiro, é só fazer as coisas com conhecimento, de forma técnica. Você quer investir por exemplo, cebola. A cebola é uma cultura muito sazonal, né? O que é a sazonalidade? A sazonalidade tá ligada à alteração em tempos, né? Alteração pressárias, né? Tem tempos que, vamos olhar para preços, né? Tem tempos que a cebola está muito barata. Tem tempos que a cebola está muito cara. Tem tempo que o tomate está muito caro. Tem tempo que que o tomate está muito caro. Por quê? Tem momentos que há muito produto, muito produto e claramente tem pouca procura. A procura vai diminuindo. Mas tem momentos que o tomate é ouro. Nunca sentiste isso? Tem momento que fica escasso. Fica caro, extremamente caro. Olha, só o feijão agora 59 mil, ou o arroz já está caro. O açúcar, né? Já está caro, mano. Eu tenho um cama que produz tomate. Ele só me liga quando a caixa está 35 mil a caixa de tomate, mano. Ele está a tirar 10 mil caixas. Um abraço para ti aí, Nelson. É uma questão bem complexa. Tá sabendo, né? A 35 mil. 10 mil caixas, 350 milhões de kwanzas. Nelson está a tirar 10 mil caixas. Está a tirar 10 mil caixas. No dia do agrônomo, que foi claramente... Não, tem dinheiro ali, mano. Tem dinheiro. Não, mas é um setor também que, para além de bom ganho, também tem que ter muita paciência e tem que aceitar perdas, porque tu claro. Há que criar uma boa condição de conservação, porque ele falou aqui de aspectos bem importantes. Há que criar uma boa zona de conservação para que tu não percas o produto. É ali onde a ciência entra. Porque, tipo, tu investires, tu teres, por exemplo, o capital inicial, vou fazer uma cooperativa com todos os membros do podcast, vou fazer uma cooperativa, cada vai meter 300k. 300 bateu 900, bateu 2 paus, vamos lá investir. Vamos lá tentar, já que o Sérgio estava aqui a falar, vamos tentar. Mas você sozinho não vai conseguir porque não tens, primeiro é que não tens a prática, estás a ver? O que é necessário? Que eu estou sempre aqui a reiterar. É necessário que a ciência ande acompanhada com isso. Sabe? A ciência tem que estar acompanhada. Tem que ter um Luciano, porque o Luciano perdeu, né? Perdeu 4 anos no internato a fazer essa formação. Perdeu 4 anos a estudar pragas. O nome de insectos, que se você olhar vai falar é mosca. O Luciano vai te falar, não, isso não é mosca. Sabe? Então, é necessário dar esse crédito. É necessário que a ciência mete a mão, porque, olha, não, é só aqui, né? É só aqui aqui no Luban, em Luanda, que estamos até pouco. Nós, em março desse ano, nós testemunhamos 2 jovens a comprarem 2 Hilux, cada uma. Zerinhas. Assim mesmo na brincadeira. Pá! Aqueles jovens, olha o curioso, não são formados em engenharia agronômica. Foram e nem compraram. Eles não compraram espaço, alugaram. No Namíbia tem muita dessas agora, né? No sul, agora, as pessoas estão a alugar muita terra porque todo mundo já está percebendo, não. Isso aqui é riqueza. Terra, afinal, não se vende à toa. Tem que cuidar. Não. Para manter a família, nós temos lá aquele espaço, essa aqui vamos alugar. Mas onde ele alugou, irmão, em menos de 4 meses está a tirar esse dinheiro, então, alguma coisa. Ou os jovens estão a olhar. O que ele estava a produzir? Tomate. Estava a produzir tomate. Estava na Namíbia a produzir tomate. Em off, nós assim em particular, nem vamos ter impressões. Mas dia 30 deste mês, né?
Já neste sábado? É já nesse sábado. Não, eu no sábado estarei lá. Já nesse Com a minha sábado. equipa, estaremos lá, vamos realizar um episódio especial, não só mas vamos já dar chegas finais aqui, Uhum. não só com a equipa, vamos abordar sobre aspectos que vocês vão passar de visão, mas sim também vamos falar com aqueles estudantes, que vai ser naquele espaço aí. Vai ser lá. Aquele espaço é interessante. Aquele espaço é interessante. Já te imagino a montar lá um estúdio. Será uma cena? Não, vai ser uma coisa bem interessante em que nós vamos lá chegar, Não, em particular nós mesmo vamos lá estar porque é um setor muito interessante e ainda virá muitas conversas e tens que passar a base. Nós temos que ir mesmo para lá, né? Eu acho que muitos dos nossos seguidores vão se beneficiar ao receber uma caixa de tomate, né? em sua residência e poderão ajudar. Então, se tu queres, de certa forma, fazer parte da formação, o nosso colega vai dar mais informações para que vocês possam entrar em contato e vocês sabem que é um grande benefício em ter, não é, este investimento. Infelizmente, vocês não vão poder fazer parte porque este episódio vai sair depois da formação. Mas existe uma outra onda de formação que vocês podem solicitar, uma formação online ou então uma consultoria e vão marcando ali para que vocês tenham acesso a isto. E se tu queres fazer alguma doação, queres investir em algum projeto, precisas de uma boa mentoria, eu acredito ser uma pessoa mais recomendada possível, não? Claro. Câmera, né? Se posso. É mesmo esta. Tem uma habilidade, então, espero não estar a ser repetitivo. Aqui na agricultura, principalmente pela realidade do nosso país, aqui não é para vender sonho, isso não é de vender sonho que vais injetar X, vais tirar X, mano, esquece. Essas conversas não existem na agricultura. Com trabalho, com dedicação, com a ciência, acompanhar, faz dinheiro e muito dinheiro. Claro, tem que ter investimento, não só o capital, mas o RH, os recursos humanos, principalmente recursos humanos qualificados, tem que ter. E nós estamos aqui para isso. Vamos completamente. A ideia é essa, modificar o mercado nacional. Porque nós queremos começar a vender. Não pode ter só aplicativos para chamar. Táxi, não. Tem que ter aplicativo para você ter frango, não sei, produtos extremamente orgânicos. Nada de químico. Tem que ter agricultores que só estão focados em produzir. Um aplicativo que interliga os agricultores, em que tu podes solicitar mediante a fazenda que existe. É um projeto interessante. Olha então outro camarada. Boicote. Isso é boicote. Mas como é que tu estás no boicote? É boicote. Mas vou. São pessoas que não querem ver a boa informação. Estás a ver? E a equipe técnica seria mais fácil se o teu próprio colega que trouxesse essa informação. Estás a ver? Os boicotes são feitos de forma interna. Até nem estou a entender. Esse boicote então. Não, mas ele vai entender já no sábado, então nós vamos nos despedir aí do pessoal. Uma conversa muito obrigado saudável. por fazer parte, tu sabes que aqui é tua casa, infelizmente estivemos a adiar bastante por motivos técnicos, mas já estamos de volta. Muito obrigado pela essa entrevista, por essa aula, esse conhecimento dado, esta visão passada. Não é como bem foi dito, não é uma questão de venda de sonho, é uma questão de que vocês podem pegar a informação que aqui foi dita, estudem mesmo, vão lá pesquisar, analisem todos os aspectos e vocês vão ganhar conhecimento. Ajudem-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos em todas as plataformas em que nós estamos inscritos. E uma coisa boa que tu podes fazer é o seguinte: tu podes acompanhar o nosso vídeo no YouTube e também podes acompanhar os nossos áudios no Podbean. Se queres ter o Podbean, baixe no Apple Store ou na Play Store ou na qualquer coisa, depende se é Android, se é iOS. Então você baixa o aplicativo do Podbean ou também podes acompanhar pelo Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Podcast Edit
Ou seja, em todas as plataformas de áudios de podcast, tu podes acompanhar, basta entrar por lá e clicar Who Talks. Por que é que tu deves ouvir os nossos áudios? Vamos lá imaginar que tu estás a sair de tua casa para o trabalho e não queres ficar conectado fixamente no telefone para tu ver o nosso vídeo no YouTube. O áudio te facilita, tu tens uma condução tranquila e tu vas ouvindo, acompanhar aquele conhecimento que o nosso agrônomo, nosso engenheiro agrônomo passou aqui. Tu vais sentindo aquilo na alma e aquilo vai te cair muito bem. Já o vídeo, tu vais querer ver o que o Alain está a falar, o que o nosso engenheiro está a falar e pode fazer com que tu acabes, não é, por infligir alguma coisa na via. Então, subscreve o nosso canal, ajuda-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos e deixa o like, comenta bastante. Hoje tenho na técnica a pessoa de habitual como o Marcos Antônio, vão lá no TikTok dele, subscrevam, deixam like nos cortes que ele tem publicado nos trechos e pesquisa também ele nas redes sociais. O que tu vês demasiado não é ele, é uma ilusão ótica. E quem vai editar este vídeo é o nosso editor, o Adriano Graffiter. Se tu queres trabalhos do Adriano Graffiter, ele tem o seu Twitter e o seu Facebook. Podem ver o nome aqui na descrição para que vocês tenham em contato. E até já, porque eu não uso redes sociais.